Gente, hoje a gente vai, segundo episódio dessa série, né? Segundo domingo da Quaresma. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. A gente vai ler do versículo 1 até o 17. A gente passa por aquele versículo que eu aposto que é o único versículo que você sabe decorado da Bíblia, né? Capítulo 3, do 1 ao 17. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou, tem que falar na mesma tradução tradicional. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bem? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo texto que foi lido. Reconhecemos, Senhor, a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, reina sobre as nossas vidas, nos governa, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como é no céu. Deus, que o Senhor possa nos alimentar nessa manhã, que nós possamos escutar a tua voz, que nós possamos não apenas entender, mas encarnar, Senhor, a revelação da tua palavra nas nossas vidas, para que sejamos testemunhas vivas e fiéis da tua obra, do teu nome, Senhor, do teu governo sobre nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, esse texto é muito conhecido, né, gente? A gente vai falar basicamente sobre o que é esse nascer de novo, né? O título que vocês viram sendo postado lá no Instagram é Nascer de Novo é aprender a receber. Eu não sei você, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de saber receber coisas, saber receber presente. Já contei isso outra vez, mas sempre que eu ganho um presente, eu logo fico me sentindo obrigado a retribuir aquilo para outra pessoa. Não, a pessoa me deu um presente de aniversário, eu tenho que dar um presente. Às vezes sem condição, mas tem que... E eu não entendo que a realidade daquilo é presente. Às vezes a outra pessoa também não está sabendo dar o presente, né? Dá o presente, mas quer guiar porque é que você vai fazer com aquele presente, né? Mas basicamente é isso. Às vezes a gente não sabe receber bem as coisas. Porque durante toda a nossa vida, nós aprendemos a viver de maneira ali, eu ganho só aquilo que eu mereço e tal. E de certa forma sim, a gente merece muitas coisas,
mas nós recebemos presentes. E essa ideia assim, de não saber receber presente desde muito novo, pode dificultar algumas coisas na nossa fé, na nossa vida com Jesus. E como a gente se relaciona com a nossa salvação, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, certo? Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê Nicodemos, que era um doutor da lei, era um mestre da lei, chegando ali não durante o dia, aos olhos de todo mundo, mas chegando à noite. Ele era um religioso, ele era respeitado, conhecedor das Escrituras, e ele tinha muitas perguntas, mas além de perguntas, ele também tinha certezas. Ele tinha convicções muito claras a respeito da lei, a respeito de Jesus, a respeito de tudo aquele momento que ele estava fazendo ali. Não à toa ele faz isso de maneira bem planejada, né? Vai na calada da noite ali para ir ter com Jesus. O encontro aqui deles parece ser um encontro muito promissor, né? Um encontro que prometia muita coisa, poderia ser um encontro muito massa. Talvez Deus sabe as expectativas que ele tinha ali ao encontrar com Jesus. É um mestre encontrando um outro mestre, parece uma conversa bem intelectual, né? Parece que vai ser uma conversa bem de igual para igual. Parece que Nicodemos reconhece Jesus dessa forma, como um outro mestre. Só que rápido, né? De maneira rápida ali, Jesus ele já dá um cavalo de pau na conversa ali, quebra as expectativas de Nicodemos, ele já rompe com algumas coisas e muda ali totalmente o rumo da conversa. Se era um mestre e encontrar outro mestre, ele já mostra ali que as coisas não são bem assim. Em vez de discutir sinais ou ensino, tipo de coisa, tipo de teologia que Jesus estava falando, Jesus resolve não discutir sobre isso, né? Ele vai logo no centro da questão ali, no centro daquele encontro, no centro das intenções de Nicodemos, né? Que aquilo ali não era mais uma questão de aprender, mas era uma questão de nascimento, era uma questão de voltar mesmo para o início, nascer de novo. Então, enquanto Nicodemos está ali tentando criar uma ponte, um diálogo ali com Jesus, Jesus está falando assim, ó, eu não quero te ensinar conhecimento pelo conhecimento, eu não quero te ensinar algum provérbio sábio aqui, ou dar alguma interpretação meramente diferente, não. O que eu estou trazendo é algo novo. Não adianta você reconhecer que é um pecador, você reconhecer que Jesus é Deus, não. É algo que vai um pouco além, algo um pouco mais revolucionário isso daqui. Então o texto nos coloca diante de uma verdade aqui que ela é desconcertante. A vida não começa pelo nosso esforço. Nicodemos se esforçou, planejou para estar ali diante de Jesus, fez tudo conforme o script mandava. Mas a vida com Deus não é isso. A vida com Deus não é religiosidade superficial, não. Jesus fala sobre um novo nascimento que nós não controlamos. Não é sobre coisas que nós podemos nos esforçar a conseguir, não é sobre coisas que nós podemos planejar e conquistar, não. Mas é sobre algo que só Deus pode fazer e nos entregar como um presente que quebra essa lógica do exemplo que eu falei no início, né? Nós não conseguimos devolver de igual forma. É um presente maior do que qualquer outro. Se eu ganho uma camisa, eu posso dar uma camisa. Se eu ganho um sapato, eu posso dar um sapato também. Mas a salvação que nos foi entregue, nós não conseguimos salvar ninguém dessa forma. No máximo, a gente consegue compartilhar, né, da mensagem dessa salvação, daquilo que nós experimentamos, para que então aquela pessoa tenha a sua própria experiência com Deus, para que ela encontre lugar nessa família, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto aqui, ele nos traz uma pergunta que atravessa aqui, né, todos esses versículos que a gente viu aqui, mas que é simples. Nós estamos tentando conquistar a nossa vida espiritual? Talvez é isso que a gente tenha tentado fazer e às vezes a gente se frustra. Uma vez eu escutei um relato de alguém que acordava de manhã, se planejava tudo, falava assim, vou fazer meu devocional, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, hoje eu vou ser mais parecido com Jesus, orava, chorava e tal. E na primeira oportunidade, vacilava. Por diversas formas. Seja deixando a ira tomar conta de si, seja qualquer outra coisa. E logo tudo aquilo que ela tinha planejado, tinha se esforçado para conseguir, ia de água abaixo. E ela vivia com essa crise, essa pessoa, de que ela nunca conseguia, parecia que era algo impossível, parecia que era algo impossível. Ela estava se esforçando, mas não conseguia.
Mas na verdade é bem isso. A gente não consegue algo porque nós nos esforçamos. Não é porque nós fazemos o devocional, porque nós lemos a Bíblia, não é porque nós fazemos isso que nós somos aperfeiçoados. Mas é porque nós estamos desfrutando de algo que é gracioso, vindo da parte de Deus. Nós recebemos e por isso damos. Nós não produzimos nada. Nós não produzimos um avivamento. Nós não produzimos um culto bonito. Nós não produzimos nada disso. É a mensagem que nos alcança, que nos transforma. E que nós não conseguimos, a partir disso, ser algo além daquilo que nós fomos chamados para ser. Filhos de Deus. A gente nasce de novo. Na verdade é um verdadeiro novo nascimento. A gente nasce de novo. Então, por que muitas vezes nós temos encrencado ali, ferrado o pé assim, cravado, falando assim, não, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer isso mais, tenho que fazer aquilo mais, porque eu preciso conquistar uma vida espiritual, preciso ser alguém mais espiritual, melhor. Pelo contrário, a gente precisava aprender a receber. É uma coisa que parece ser tão simples, mas é o que a gente precisa aprender. Nicodemos aqui, ele representa o melhor da religião do seu tempo. Ele era o bambambam, era aquela pessoa que todo mundo olhava e falava assim, se tem alguém espiritual, é o Nicodemos. Se tem alguém espiritual, é essa pessoa aqui, ó. Aqui é referência para nós. Mas Jesus revela que mesmo a melhor religiosidade não é suficiente para gerar vida espiritual. Por quê? Porque o problema não é a falta de conhecimento. É muito possível a gente ter muito conhecimento e sermos incapazes de produzir qualquer vida pelo esforço próprio. A gente pode ter muito conhecimento e não ter capacidade nenhuma de produzir nada. Por quê? Porque o nosso conhecimento é mero conhecimento. Não há nada de loucura. Lembra daquela loucura da cruz que Paulo fala lá na carta aos Coríntios? Mesma coisa. Então precisa haver conteúdo. Da mesma forma, nós não podemos planejar, nós não podemos... Isso a nível pessoal, como a nível de igreja, a nível de qualquer coisa. Nós dependemos de Deus. Os fariseus, eles buscavam a fidelidade a Deus por meio da obediência e do conhecimento da lei. Eles se engajavam naquilo, eles conheciam de verdade muita coisa. Eles tinham muita coisa na ponta da língua, eles sabiam. E Nicodemos chega com respeito e abertura. Sabe, Nicodemos chega ali, ele falando no sapatinho, né? Ali, ele chega falando direitinho com Jesus, até parece que ele está sendo bem cordial e tal. Ele chega direitinho, mas ainda fundamentado na mesma lógica que o restante dos religiosos da época se fundamentava. Ele reconhece que Jesus vem de Deus, mas ele não entende que a entrada no reino exige algo radicalmente novo. O choque do texto aqui é que nem posição, nem tradição, nem moralidade alguma conseguem produzir um novo nascimento. Nada disso. Esqueça. É uma frasezinha da internet. Esqueça tudo. Tem que soltar a piadinha, né? É o quebra-gelo. A nossa tentação hoje, gente, permanece no mesmo nível, certo? A gente costuma cair nos mesmos erros que as Escrituras apontam da sua época. E a palavra continua relevante ainda hoje. Nós podemos reduzir a nossa fé, por muitas vezes, ao nosso tipo de comportamento. Nós podemos pegar coisas boas e transformar em coisas ruins. Estar todos os domingos no culto é algo bom? É óbvio que é algo bom. A gente luta para isso. Pastoralmente a gente visita, a gente engaja, a gente estimula todos os irmãos a estarem presentes no culto. Mas você pode pegar isso e transformar isso em algo ruim, quando você transforma isso em rito apenas. Da mesma forma a doutrina ou qualquer puta prática religiosa. Eu posso pegar um ensino fiel das Escrituras e transformar isso em moralismo pessoal meu, em minha visão de mundo, em minha forma de ver as coisas, e tentar impor isso sobre as pessoas, baseado numa moralidade que eu tenho, baseado em coisas que eu acho, da forma cultural que eu estou imerso, e querer fazer as pessoas engolirem isso. Então, a gente tem essa tentação de cair da mesma forma, mas o texto nos confronta que é possível a gente estar perto de tudo que é espiritual e ainda assim não experimentar a nova vida. O problema não é apenas o reconhecimento do pecado. Eu acredito que todo mundo que está aqui reconhece que é pecador, né? A gente fala no momento da liturgia que a gente ora, todo mundo reconhece.
Só que reconhecer não é suficiente. Reconhecer não é a obra completa. Nós precisamos reconhecer, é aquela ideia, é uma heresia histórica até. Houve um tempo na história da igreja, lá no iníciozinho, que a igreja teve que combater alguns hereges que falavam, que tentavam separar a ideia de que Jesus pode ser o Salvador, mas não ser o Senhor. Entendeu? Tentar dividir uma coisa que é integrada, que não há como dividir. Ele nos salvou dos nossos pecados, nós reconhecemos o nosso pecado. E Ele nos salvou desse pecado. Reconhecemos Ele como nosso Salvador. Mas às vezes não reconhecemos o Senhor, a Jesus como nosso Senhor, que governa as nossas vidas, que reina sobre nós. Qual que é a consequência disso? Nós não confiamos nele. Então, o reconhecimento do pecado aqui não é suficiente se a gente continuar confiando na nossa própria capacidade de produzir algum tipo de espiritualidade saudável, certo? De vida espiritual, não. A gente não consegue se produzir. Então, às vezes a gente vê aqueles movimentos, né, que falam assim, não, vamos aqui e fazer 40 dias de campanha para produzir isso daqui, Deus vai nos abençoar, não sei o quê. Não. Nós devemos buscar, mas nós não podemos prometer nada. Uma coisa é buscar, outra coisa é tentar produzir algo. Não. Nós recebemos de graça. Por isso nós respondemos ao Senhor em gratidão a Ele. Jesus desmonta essa lógica aqui que a gente enxerga no texto, enxerga dos nossos dias, uma lógica de autossuficiência religiosa, mostrando que a vida no reino ela não é conquista, ela é nascimento. E nascimento, como a gente sabe, não se produz, se recebe. Não há como a gente, eu vou sozinho aqui produzir. Não tem como. Se recebe. É pela graça de Deus que nós temos essa capacidade. Se o problema é a incapacidade humana aqui, que a gente enxerga no texto, Nicodemos, baseado ali nas suas formas, no seu jeito, nos seus modos, naquilo do seu conhecimento, se o problema é esse que o texto está apontando, se esse é o problema principal do texto, que essa incapacidade do homem gerar essa vida espiritual, a graça ela aparece quando Jesus mostra que essa vida vem de Deus. Se tem uma coisa maravilhosa e que a gente pode se alegrar, porque é tipo aquela hora assim que, eu só sei dar exemplos do meu contexto, né? Mas é aquela hora que o time está empatando e no final do segundo tempo, nos acréscimos, o time vai lá e faz o gol. Pronto, acabou o jogo. Não acabou ainda, mas acabou, não tem mais como fazer mais nada, né? Pronto. Quando Jesus nos mostra que a vida não é por aquilo que nós produzimos, mas pelo que Deus gera nas nossas vidas, em nós, isso precisa nos relaxar, isso nos traz descanso, acima de tudo. Porque se há alguém que a gente pode confiar em Deus, que mandou o seu próprio Filho para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Então, sabe aquela frustração de lutar contra o pecado e voltar a fraquejar? Sabe aquele momento assim que você sente que sua fé está oscilando e tal, e você fala assim, velho, quero abandonar mesmo, porque eu não consigo. Confia. Porque não somos nós que sustentamos as nossas próprias vidas. É o nosso Pai que cuida de nós. E Ele não falha. Não é como esses outros pais espirituais aí que a gente encontra, né? No meio do mundo aí, não. Ele não falha. Ele é todo poderoso e Ele está perto de nós. O novo nascimento aqui não é uma melhoria moral que Jesus está apresentando. Aqui eu vou dar um ajustezinho aqui, moralmente vocês vão estar um pouquinho mais bonitinho, mais apresentável para a sociedade, não. É criação divina. Deus está aqui propondo, não só propondo, mas executando através da vida de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, uma nova criação. Deus está formando uma família, está formando um povo para si. E aqueles que são as suas ovelhas ouvirão a voz do seu bom pastor, do seu bom mestre. Então não é sobre moralidade simplesmente. Uma moral cristã, eu não estou negando isso. Mas a nossa salvação não é sobre usos e costumes, mas pela obra que Deus opera em nossas vidas e nos faz experimentar a vida de verdade. Dessa forma, primeiro, o novo nascimento, ele é obra do Espírito Santo de Deus. O texto fala assim, é necessário que vocês nasçam de novo. O que é que ele fala mais?
O que vem do Espírito é Espírito. Jesus afirma aqui que a vida espiritual não pode ser produzida pela carne ou pela capacidade humana, melhor dizendo, né? Ela é resultado da ação soberana do Espírito, que gera uma nova realidade interior. Imagina a forma que nós chegamos até Deus. Às vezes, em um evento, quando nós encontramos a Cristo, às vezes na manhã que a gente não acorda bem, ou no dia que tudo deu errado, a gente vai dormir totalmente sem esperança. É dessa maneira que muitas vezes nós chegamos a Deus. É dessa maneira. Mas a obra do Espírito gera dentro de nós, de maneira interior, uma nova realidade, uma nova forma de viver a vida, uma nova forma de ver o mundo ao nosso redor, uma nova forma de planejar, uma nova forma de usar os nossos recursos, uma nova forma de remir o nosso tempo. O que é que tem valor para mim agora, depois que Jesus gerou, através do Espírito, uma nova realidade em mim? O que tem valor de verdade na minha vida? O que é que eu preciso cultivar? O que é que vale mais para mim? Onde é que eu tenho investido o meu tempo? Onde é que eu tenho investido meus recursos? Qual a maneira que eu tenho me dedicado a trabalhar? Como é que eu tenho ajudado o meu próximo? Como é que eu tenho sido relevante na vida do outro? Tudo muda. Por quê? Porque o novo nascimento é uma obra do Espírito, e ele gera em nós algo ruim, algo que não condiz com a sua natureza. Não, Deus é bom e ele gera em nós coisas boas. Assim como o novo nascimento físico não depende de nós, a nova vida em Deus também é dom. Essa verdade nos liberta dessa ansiedade maldita que às vezes a gente se encontra, né? De tentar produzir. A gente cansa, a gente quer desistir, e seja isso em qualquer área da nossa vida, a gente quer produzir, cai numa lógica mundana, né? Uma lógica secular, de que nós precisamos dar conta, de que nós precisamos entregar resultado. Não, nós não precisamos entregar resultado nenhum. Jesus já foi esse resultado, ele já morreu por nós, e venceu, ressuscitou. Nós descansamos nele. E se nós fazemos porque entendemos a missão da qual nós fazemos parte. Então, nós somos libertos, essa verdade nos liberta dessa prática ruim, né, desse hábito do ruim de estar a todo momento querendo produzir algo que a gente não consegue. E nos convida a confiar na ação divina, da ação do nosso Deus. Às vezes a gente ignora isso, né? Às vezes a gente olha para os nossos problemas, às vezes a gente olha para a situação que nós estamos inseridos, para o momento que nós estamos vivendo, e aí, mais uma vez, seja numa relação que você tem, seja em alguma situação, às vezes de doença, às vezes de relacionamento, às vezes financeira, várias são as situações que a gente enfrenta na nossa vida, e a gente esquece de Deus, né? A gente esquece de que família nós fazemos parte, de quem cuida de nós, de quem providencia todas as coisas. Precisamos confiar na ação de Deus. Segundo, a nova vida, ela é recebida pela fé em Cristo. Só há um caminho. Nós precisamos crer em Jesus. E crer de verdade, não só de palavras, não só de argumentos, não só de conhecimento superficial, mas crer com toda a nossa vida. O texto diz: assim como Moisés levantou a serpente, porque foi isso que aconteceu, assim também Jesus Cristo foi levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Jesus conecta aqui o novo nascimento à sua obra. A obra é uma obra, o novo nascimento é uma obra do Espírito, mas também é uma obra do Filho. O novo nascimento só é possível porque Jesus concluiu a sua obra. Ele aponta aqui para a cruz. Imagina, Jesus está aqui nos primeiros capítulos, né, do Evangelho, mas já aqui ele já tem consciência, já tem a percepção de onde ele está indo, para onde ele quer chegar, onde ele quer estar mais lá na frente. Ele sabe que muitos milagres vão acontecer, estão acontecendo. Ele sabe que vai encontrar muitas pessoas serão transformadas, mas tudo isso aponta para uma coisa: a cruz. Tudo isso aponta, toda a mensagem do Evangelho é essa. É necessário que Cristo morra.
para que, vencendo a morte, ressurgindo, toda a sua família, toda a sua igreja possa vencer junto com Ele. Toda essa nova criação, essa nova família, esse novo povo. Ele aponta para a cruz como um meio pela qual a vida se torna acessível. Nicodemos chega para ele querendo buscar vida, querendo buscar algo mais, querendo buscar um conhecimento profundo a respeito do reino. E Jesus dá a ele um conhecimento profundo a respeito do reino. Quer conhecer o reino? Cruz. Quer conhecer o que boa nova é essa? Cruz. Pega sua cruz e carrega. Crer é olhar para Cristo e confiar que nele está a cura e a restauração. A vida espiritual não é conquistada por desempenho, mas recebida por fé. Nós precisamos voltar a crer. Se você por algum motivo esqueceu disso, se por algum motivo você relaxou em relação a isso, você precisa voltar a encontrar nas Escrituras a revelação que nós precisamos para nós viver, para que nós possamos desfrutar dessa vida verdadeira. Cristo morreu por nós. É por isso que nós somos nova criatura. É por isso que nós somos restaurados. É por isso que nós podemos, sim, é possível nós sermos curados, nós sermos libertos dos nossos pecados. E terceiro e último, gente, o novo nascimento nasce do amor de Deus. Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Começa aí. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. A origem de tudo, olha o tamanho disso. A gente fala assim, né? Satanás queria tomar o lugar de Deus, queria estar ali no mesmo patamar, né? E a gente fica tentando fazer às vezes a mesma coisa, né? Parecido e tal. Onde é que está a raiz da nossa vida espiritual? O que é que tem produzido a nossa vida espiritual? Nós temos tomado o lugar de Deus, porque o que a Bíblia nos mostra é que a origem de tudo não está no esforço humano, mas no amor divino. É no amor de Deus que nós devemos nos amparar. É no amor de Deus que nós precisamos confiar. É no amor de Deus que nós precisamos voltar e falar assim: não me deixe sair daqui nunca mais. É no amor de Deus que é fundamentada toda a nossa vida. A iniciativa é de Deus, que envia o Filho para salvar e não para condenar. Isso revela que a salvação, ela não é uma conquista nossa, mas um presente que brota do coração de Deus. Deus é amor, e por isso nos amou. E amou tanto que entregou o seu Filho. Que nos amou tanto que veio em obediência, mas que amou tanto que entregou a sua própria vida por nós. Diante de tanto amor, de tanto amor sacrificial, qual que deve ser o nosso movimento? Veja, aprender a receber, nascer de novo e aprender a receber esse novo nascimento não é algo que nós podemos produzir, mas nós temos bons professores. O novo nascimento não é uma obra nossa, mas é uma obra trinitariana. Se você enxergar os 3 pontos que eu coloquei aqui, o novo nascimento é a obra do Espírito, é a obra do Filho e a obra do Pai. Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho e o Espírito nos sustenta, por isso nós podemos confiar. O novo nascimento é a obra do Espírito fundamentada na cruz e motivada pelo amor de Deus. A vida cristã começa com receber o que Deus faz, não com tentar provar o que podemos fazer. É sobre isso que a gente precisa falar nesse novo momento como igreja. Sobre o que Deus faz, sobre o que a Trindade nos oferece de graça. Entendendo isso, desfrutando isso, vivenciando isso, nós podemos compartilhar isso para outras pessoas. Como jovens que têm sede de fazer isso. Sim, isso não depende da nossa juventude, mas talvez do novo nascimento isso dependa. O encontro com Nicodemos aqui, gente, nos lembra que a fé não começa quando nós entendemos tudo, mas quando recebemos a vida que Deus oferece. Jesus nos conduz do esforço para a dependência, da religião até o relacionamento, do mérito até a graça. Esse é o movimento que o texto faz.
A vida com Deus começa quando deixamos de tentar conquistar e passamos a receber. E se a vida cristã começa com um novo nascimento, então ela é vivida como resposta à graça e não como tentativa de merecer. Deu para entender, né? Depois de repetir muitas vezes a mesma coisa que nós não produzimos, mas fazemos algo, nós respondemos. Precisamos responder, porque se nós formos atingidos de verdade pelo verdadeiro Evangelho, é um movimento natural das águas, essa resposta. Por isso, abandone essa confiança no mérito. Examine se sua segurança espiritual está aplicada em práticas ou em Cristo. Eu acredito que nós queremos ser uma igreja marcada pela graça e não pela performance. É bom ter um ótimo louvor? É bom. Mas isso serve o resto, não o contrário. É bom ter uma igreja cheia? É bom. Mas isso precisa servir a um propósito. Precisa ser uma igreja não só cheia, mas uma igreja engajada, uma igreja presente, uma igreja relevante. Então, menos performance espiritual, porque não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera fidelidade. Por isso, cultive uma fé, essa fé que você recebe, que nos foi entregue pelo próprio Deus. Cultive essa fé. Aprenda a descansar na obra de Deus, em vez de viver constante autoavaliação espiritual. Não no sentido de que preciso melhorar, preciso buscar em Deus, não. Mas naquela pressão de que eu não estou conseguindo e o que é que está acontecendo, não. Descanse em Deus. Cultivar é diferente de viver pressionado, como a gente é pressionado muitas vezes no trabalho. Não. Deus não é nosso patrão, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Rei. É diferente a relação aqui. E o último, viva como quem recebeu uma nova vida. Permita que a nova identidade em Cristo molde as suas decisões e prioridades. Eu já falei a respeito disso, né? Como igreja, nós precisamos, devemos querer, né, refletir a vida em nossos relacionamentos e missão. Nós precisamos refletir esse tipo de vida que nós estamos vivendo nos nossos relacionamentos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa resposta. Nós respondemos à nossa relação com Deus, nos relacionando com o próximo. É um movimento que não pode ser separado. É um movimento que não pode ser desintegrado. Não. Tudo acontece ao mesmo tempo. Uma igreja não pode falar assim, não, vamos tirar esse tempo aqui, vamos cuidar só de nós. Não vamos convidar ninguém, não vamos receber ninguém, não. Nós precisamos avançar. Porque avançando, nós estamos também cuidando. Amém?